Releitura na história do menino que lia o mundo, de Carlos Rodrigues Brandão. Paulo Regis Neves Freire, ele nasceu no começo do século XX, no dia 19 de setembro de 1921. Mas desde que ele era menino, ele era chamado de Paulo Freire. E ele, que tinha dois nomes, né? Paulo Freire, acabou sendo muito conhecido e muito querido. Ele foi o menino que aprendeu a ler e escrever riscando palavras no chão. Será que foi por isso que depois ele virou o menino que plantava palavras? Mas ele também foi o menino que lia o mundo. A história desse menino que cresceu, que brincou muito, que estudou muito e depois virou um professor, eu vou tentar contar aqui rapidamente para todos que querem ouvir. Foi quando ele era avô, quando ele tinha alguns netos, que o professor Paulo Freire escreveu um livro, A Sombra dessa Mangueira. Neste livro, ele lembra do tempo que ele era criança. Ele falou dos bichos do mato, da natureza, os pássaros e os cantos dos pássaros. Depois ele falou dos bichos que tinha na casa, dos gatos, o seu cachorro Jolie. E depois ele falou da saudade que ele se tinha das pessoas, dos mais velhos. Para a gente, para quem é criança, os mais velhos às vezes nem sempre são mais velhos, né? Mas enfim, ele sentia saudade das pessoas da família. Depois chegou a vez dele falar dos medos. Pois é, o menino e a menina de hoje em dia têm medo, mas o medo dele era bem diferente das crianças de hoje em dia. Ele tinha medo de alma penada, porque as pessoas mais velhas da sua família contavam histórias de alma penada e ele ficava com muito medo da noite e ficava torcendo para chegar a manhãzinha com o canto dos pássaros para raiar o sol e então vir a luz e ele não precisar mais ficar com medo da alma penada. O relógio de manhãzinha era o canto de muitos pássaros, era uma passarada. E as pessoas se acostumavam a saber que hora pelo barulho dos bichos e da posição do sol lá no céu. Os brinquedos que ele brincava não vinham pronto das lojas. As crianças desde cedo aprendiam a brincar fazendo brinquedos. O papagaio, a pipa, o peão, a arapuca, um caminhãozinho de madeira ou de lata velha. Paulo Freire dizia que antes da escola tem a escola da vida, que ensina o que é escuro e claro, o que é alto e baixo, o que é frio e quente, o que é grande e pequeno, o que é muito ou pouco, o que é bonito, o que é feio, o que é alegre e triste, mas que lá na escola aprendemos os números e as contas da matemática e as letras e as palavras e as frases do português, que isso é muito importante. E também na escola aprendemos a dar nomes e a pôr números nas coisas do nosso mundo. Ele aprendeu primeiro a ler o mundo que era dele. E com isso, com todas essas coisas que eu estou contando, ele falou lá no livro que ele aprendeu a escrever riscando no chão, com os gravetos, os galinhos de árvores. E o que foi isso, seu giz? O professor Paulo Freire foi aprendendo e conheceu uma diferença muito importante: falar para alguém e falar com alguém. É muito importante, mas às vezes a gente esquece. Falar para alguém é quando a gente pensa que a gente sabe de tudo e vai falando, dizendo tudo que pensa. E falar com alguém é falar e ouvir, um diálogo, uma conversa. Foi assim que ele foi aprendendo, ouvindo e começou a dialogar, ensinando e aprendendo com muita gente. E foi com esse coração amoroso que o professor Paulo, que andava por muitos lugares, sempre aprendendo, ensinando e sempre querendo saber mais um pouquinho, criou um jeito diferente para as pessoas grandes e pequenas aprenderem o ABC. Método Paulo Freire de alfabetização. Encerrando a história deste professor maravilhoso, professora Tamara Oliveira, educadora popular, participante do movimento de educação popular, a